E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Raul. E eu sou a Vanessa. Esse cara aqui é o Yuffie e essa aqui é a Cigana. Eles provavelmente vão aparecer bastante nos vídeos aí, são nossos pets. Bom pessoal, no vídeo anterior a gente deixou um spoiler do que seria esse próximo vídeo, esse segundo vídeo aqui do canal, que é sobre os erros que a gente cometeu nessa primeira arrematação por desconhecimento, né? Como se diz? Burrice. Burrice, exatamente. Então são 5 erros, tá? A gente vai elencar os 5 aqui e vamos lá. O primeiro item, primeiro e segundo, né? A gente já comentou um pouco no vídeo anterior, mas essa questão de não falar com a administração do condomínio, que é o primeiro erro, a fim de você realmente entender o que você está arrematando. Como eu falei, era um apartamento térreo que a gente sabia, mas cara, a localização dele, se é do lado da garagem ou não, te atende, é isso que você quer negociar, né? Muitas vezes o imóvel de leilão não é para você morar, é um investimento, seja vender ou seja alugar. Mas entender exatamente, né? Porque nesse imóvel que a gente comprou, tem torre que é perto da BR. Cara, perto da BR tem muito barulho e tal. Será que é isso que você quer realmente? Então, o primeiro erro é esse, né? Você ir atrás dessa informação para validar se aquele imóvel ali, ele tá de acordo com a tua expectativa. A gente só olhou para os pontos positivos, que era um imóvel numa cidade boa, que havia uma universidade perto. Então a gente olhou muito os pontos positivos e aí a gente acabou meio que fechando o olho para os negativos que a gente já sabia que podia ter, só que nós ficamos iludidos, digamos assim. Negligenciamos isso, a palavra certa é isso. A gente se emocionou um pouco ali com a possibilidade e negligenciou essas chances de erro, né, de problema. Esse foi o primeiro erro. Então esse também já é o segundo erro, não ter falado com o pessoal do condomínio que administra, justamente para você consultar se tem alguma dívida de condomínio. Então a gente não fez isso no começo. Em seguida que a gente rematou, a própria Caixa te direciona para você escolher um consultor que vai dar andamento no processo. E aí ele fez essa consulta e o imóvel tinha dívida de condomínio. Uma não dívida... só de condomínio. Calma. Tinha mais dívida, mas tinha uma dívida de condomínio também. E aí a gente descobriu um valor bem significativo, que isso não estava na planilha, a dívida total era 9 mil e pouco, quase 10, uma coisa assim. A gente tentou negociar, conseguiu fazer por 8 e pouco, parcelado em 5 vezes. Então é uma dívida, a gente descobriu que essa dívida, o imóvel estava prestes a ser leiloado também por causa dessa dívida. Não sei como que funciona isso, mas enfim, a gente começou a mexer um pouco mais, aí frustra um pouco, porque você acabou de arrematar, na primeira semana você já descobre que tem uma dívida lá que você não contou. E às vezes o lucro que você tinha previsto de lucro, você acabou de matar na largada, que era a dívida do condomínio. E uma coisa que é importante você fazer, que a gente fez, é ler o edital. Você tem que ler o edital, tem que saber o que está lá, o que está previsto. E o que está previsto no edital que a gente comprou, é que as dívidas, você arrematou a dívida também, então vem junto. É uma venda casada. Veio junto então a dívida de condomínio. Como eu falei, era quase 10 mil reais, a negociação ficou por 8 e alguma coisa em 5 vezes. Então tem que pagar, não tem que fazer. A gente assumiu isso ali. E o nosso terceiro erro foi justamente essa de consultar, de conversar, que é conversar com a prefeitura. Por quê? Porque o imóvel também tinha dívida de IPTU. E aí também era um valor significativo e eu acho que um pernilongo acabou de passar na frente da câmera agora de novo. Também, isso também está escrito no edital que a gente comprou. Que as dívidas tal, até no edital fala de condomínio, mas aí para esse item agora do IPTU também fala, que você comprou a dívida junto. No nosso caso lá tinha IPTU tinha uns 3 anos de IPTU, eu acho, para ficar em dia. Foi uma dívida menor, não lembro exatamente quanto deu, uns 2 mil reais, vamos dizer. Mas menor, mas mesmo assim um problema que você consegue antecipar. E a importância de você saber essas informações é porque você faz aquele ajuste enquanto você pode pagar no imóvel. É só isso, porque alguém tem que pagar, alguém vai comprar, mas talvez se a gente soubesse de tudo isso, somando as duas dívidas aí já passou de 10 mil reais, talvez nosso limite de arrematação seria lá 145. O limite de arrematação não mudaria, entretanto, é importante você saber que você tem que ter dinheiro na hora ali. Porque se você não tem dinheiro na hora, a administração do condomínio vai falar, eu não tenho nada a ver com isso, se vira. E aí pode ser que algumas pessoas adquiram o imóvel de leilão pelo fato de ter um benefício muito bom, de que é só 5% de entrada, ou seja, isso
acaba viabilizando bastante um financiamento habitacional. Entretanto, se a pessoa só separou o dinheirinho ali da documentação, vai se ferrar. Se não fazer essas consultas antes e não ter esse dinheiro a mais guardado, disponível para tirar rápido, de imediato, porque foi o que aconteceu com a gente teve que negociar com a administradora, a gente tinha o dinheiro, só que obviamente que a gente investe em alguns outros tipos de investimento que não são para tirar rápido e fácil, para nós não seria viável, e aí a gente teve que ir negociando para pagar parcelado isso aí, e aí a do IPTU também. Então é isso aí. O quarto erro, que a gente comentou no vídeo anterior também, mas o imóvel é em outro município, ele fica a 1 hora daqui de casa, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E isso, né, é legal ser entre o município e tal, porque existe uma certa discrição, né, às vezes fica um pouco de receio de quem mora lá, sei lá, vir na tua casa, encher teu saco e tal, enfim. Só que isso é também um contratempo, porque, por exemplo, a própria guarita do condomínio só tem gente lá em dias da semana, em horário comercial. Então, cara, precisa fazer alguma coisa. Eu fui lá uma vez pra tentar falar com a moradora e eu queria comprar um controle do portão. Só que tem que ir em horário comercial, né? E aí a gente trabalha, então tem que sair do serviço, tem que ir 1 hora para ir, mais um tempo lá conversando, mais 1 hora para voltar. Então, por mais que isso foi um item legal, né, no início, que a gente encontrou, mas esse contratempo de ter que ir em horário comercial, de sair do serviço, né, além da questão de eu ter ido lá no condomínio, eu tive que ir lá também uma vez para deixar um anexo de uma documentação no registro de imóveis, eu teve que pagar um motoboy para levar a documentação no registro de imóveis. Então, né, existe um certo contratempo. Talvez se a gente tivesse algum familiar lá, poderia ter resolvido, mas a gente não tinha, né, como a gente falou. Então, uma coisa também para você pensar quando estiver rematando, essa questão do enrosco que dá para ir lá, né? É natural isso aí. E o quinto e último erro é o fato de nós termos esperado muito tempo para a gente conseguir entrar com o advogado. E assim, aí fica um grande ponto de atenção. Tem vários vídeos na internet que fala de que a desocupação é tranquila, que fala que as custas, que mesmo que precise entrar com um processo judicial, que é relativamente barato. Só que assim, atentem-se, as leis são diferentes, os estados são diferentes, a tabelinha da OAB que o advogado vai usar é diferente de estado para estado. Então precisa se atentar muito em relação a isso, porque não é fácil e barato assim quanto é vendido, né? A galera que vende curso, que fala, que vive de leilão, tem ali essa questão do investimento, é óbvio, inclusive foi por isso que a gente entrou nesse meio, mas tem que ter a ciência de que não são só flores quando eles falam, quando eles vendem. Claro que precisa ter consciência em tudo que faz, mas ter a consciência de que esse valor que o advogado vai pedir pode ser superior ao que você está esperando. Então, se você fizer uma tabelinha, coloca lá esse custo da ação judicial e projeta aí pelo menos de 5 a 10% a mais esse custo, porque esse advogado que você contratar pode pedir para você um valor bem diferente do que o pessoal da internet está falando, tá? Isso aí entra na parte da desocupação, né, que para nós está sendo bem complicado. Em algum momento a gente vai também explanar um pouco mais sobre isso. A gente já sabia desde o início que é a parte mais complicada, né, e beleza. No nosso caso a gente teve que contratar um advogado para auxiliar nisso aí, fazer a emissão na posse e tal. Só que tem um custo disso que não estava previsto também, né? Então, assim como o primeiro e o segundo item na questão de dívida de condomínio e IPTU, cara, prevê alguma coisa, como a Vanessa falou, para entrar com o advogado. Se não precisar, beleza, mas pode precisar, né? E como ela falou também, muito vendedor de curso fala que isso aí nunca precisa ou quase nunca. Então assim, ou a gente foi eleito, a gente foi eleito para passar por tudo isso da forma mais difícil, mas prevendo esse custo, não só esse custo do advogado, mas o custo de tempo também, né? Porque a gente tinha previsto ficar com o imóvel 1 ano.
mas já está há 5, 6 meses que a gente comprou e não entrou ainda. Imagina então entrar, reformar, né, e aí botar vender ou alugar, então até essa questão do tempo é relevante. Então considere isso aí também. Tá? Então é isso. Esses são os nossos 5 erros sobre leilão. Pode ser que surjam outros, não sabemos ainda. Vamos finalizar esse vídeo dizendo que o imóvel foi um erro? Não, não considero que foi um erro a compra, não considero que foi... ainda nós não sabemos o quanto de lucro nós vamos tirar desse investimento, mas a gente está prevendo que ainda assim a gente vai ter uma margem de lucro. A gente pode fazer um vídeo detalhado de todos os custos depois para vocês conseguirem acompanhar com a gente também. A gente vai ficar muito feliz se tiver um percentual bacana de lucro, até porque, como a gente falou no vídeo anterior, quem compra terra o quê? Não erra. Quem compra terra não erra. Então, nós estamos ainda avaliando e aí a gente faz aí um próximo vídeo falando sobre tudo isso, falando sobre os custos e principalmente sobre o custo da reforma. Nós somos extremamente econômicos e nós vamos colocar a mão na massa lá, a gente vai fazer coisas lá, a gente já tem coisinhas separadas aqui na nossa casa para levar para lá. Então a gente está com bastante expectativa em relação a isso e principalmente de como nós vamos encontrar o imóvel. Porque como a gente já falou, a gente está tendo bastante problema na desocupação, a gente vai falar num outro vídeo também todos os percalços que nós estamos encontrando aí pelo caminho. Mas aí a gente vai contando para vocês, vai deixando vocês atualizados aí sobre essa saga do Kinder Ovo. É isso. Tchau. Condomínio, o pessoal... Desculpa aí,